nome é Marina Costa, eu sou psicóloga, analista do comportamento, tenho formação em psicologia positiva e sou terapeuta certificada de EMDR e Brain Spotting. E hoje eu convido vocês para um bate-papo com relação à depressão e suicídio. A depressão é uma doença, é um transtorno mental que é a principal causa de incapacidade no mundo inteiro, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então nós estamos falando aí de uma pandemia silenciosa que temos mais de 300 milhões de pessoas diagnosticadas no mundo e 12 milhões de pessoas diagnosticadas no Brasil, fora as que não estão diagnosticadas, viu, pessoal? Então ela vem aumentando, tá, com o passar dos anos, isso porque a população tem aumentado e hoje a gente tem também a internet, a tecnologia que não está contribuindo muito aí para os casos de depressão, porque a gente sabe que existem comparações quando a gente está acessando as redes sociais, por exemplo. A depressão, ela não é recente. Quando a gente vai pesquisar, a gente vê que já tem relatos aí de um comportamento de tristeza, de melancolia, desde o século IV a.C. O pai da medicina, Hipócrates, ele já identificava alguns pacientes com essa tristeza excessiva que ele deu o nome de melancolia. A depressão, ela não vai fazer distinção de classe social, de idade e de sexo. Então, nós temos aí vários famosos que já sofreram de depressão ou até sofrem desse processo depressivo, como por exemplo a Adele, o padre Marcelo Rossi, o padre Fábio de Mello, a Paula Fernandes, o Selton Mello, o Jim Carrey, a Demi Lovato e o Robin Williams. São exemplos de famosos que tiveram depressão. Robin Williams, inclusive, cometeu o ato suicídio em função da depressão profunda. Então, vocês podem verificar que tem pessoas aí com poder aquisitivo alto, pessoas famosas, pessoas consideradas muito bonitas, muito belas, que sofrem de depressão. Então, não existem garantias de que ninguém, né, de não passar por um processo depressivo. Ela é maior entre as mulheres do que os homens. Geralmente 2 mulheres para cada homem vão sofrer de depressão, principalmente pessoas separadas e viúvas. Gente, não é apenas uma tristeza, tá? Ela incapacita as pessoas nas atividades mais simples, como por exemplo tomar banho, se alimentar. É um excesso de apatia, de desamparo, de desespero. E um problema que preocupa muito é que cerca de 10 a 15% das pessoas deprimidas vão cometer o suicídio. E aí é onde a gente tem que atuar de uma forma preventiva, e eu vou estar explicando hoje ao longo desse vídeo como que a gente pode ajudar pessoas com depressão a não cometerem o suicídio, já que 90% dos suicídios podem ser impedidos, tá? Cerca de 90%. É um número muito alto de pessoas que, com tratamento adequado, poderiam não ter cometido o ato suicídio. Então, a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo e a gente tem 800 mil mortes por ano com relação ao suicídio. Entre os jovens de 15 a 29 anos, é a terceira maior causa de morte, ficando atrás somente de acidentes e de violência. Hoje nós sabemos que os jovens são mais acometidos do que antigamente, porque a gente tem aí o cyberbullying, que antes não tinha. Temos o bullying, temos os traumas aí da própria faixa etária que eles vivenciam e tem muita dificuldade de lidar com as frustrações. E os jovens normalmente eles são mais impulsivos, então eles vão cometer esse ato de uma forma bem impulsiva. Temos os idosos também que têm uma tendência grande ao suicídio, porque eles ficam muito solitários, né? Geralmente aposentam e ficam ali muito ociosos e acabam cometendo o suicídio. A população indígena é a mais atingida pela depressão e suicídio, porque eles não se enquadram no nosso padrão cultural. E temos que ficar atentos sempre a tentativas de suicídio anterior, tá? Então, uma pessoa que cometeu suicídio, ele vai ter uma tendência de cometer
logo em seguida outra tentativa aí de suicídio. Eu gosto de exemplificar, tem pessoas que não conseguem entender direito como é que o outro tira a própria vida, e o que eu quero colocar para vocês é o seguinte: é uma dor emocional tão grande, é como se eles tivessem uma ferida interna sangrando. Então, vocês imaginem comigo que vocês estão no apartamento ou na casa de vocês e começa a pegar fogo. E a única saída que vocês veem é pular da janela, porque vocês estão desesperados, vocês precisam fugir desse fogo. Então, é isso que acontece, é mais ou menos isso que acontece com pessoas que vêm a cometer o suicídio. Elas não querem tirar a própria vida, elas querem acabar com aquela dor gritante que elas estão sentindo. Então, eu sempre falo para a gente ficar alerta com frases que são ditas, como por exemplo, eu tenho vontade de sumir, eu não aguento mais, eu não sirvo mais para nada, eu deveria estar morto, eu sou um perdedor. São frases preocupantes. Agora vamos voltar lá para a depressão. A depressão mais comum vai ser aquela depressão relacionada a uma tristeza profunda, uma apatia, um vazio interno, um desamparo, uma desesperança, angústia, irritabilidade, raiva e perda daquele prazer com atividades diárias que antes a pessoa fazia naturalmente, sem nenhum esforço, e de repente ela perde aquele prazer. Eu vou falar para vocês começarem a ficar atentos com relação a 3 sintomas. Eu vou falar alguns sintomas aqui para vocês. Se vocês se enquadrarem em 3 ou mais, seria interessante buscar a ajuda de um profissional. Perda ou ganho de peso, sem motivo aparente, insônia e hipersonia, agitação, retardo psicomotor, fadiga excessiva, culpa excessiva, dificuldade de tomar decisão, procrastinação e pensamentos relacionados à morte. Então, se você tem 3 ou mais desses sintomas, comece a ficar atentos, tá? Temos também um outro tipo de depressão que ela é um pouco mais silenciosa, porque ela é mais crônica, ela é um pouco mais sutil. A gente fica com a impressão de que aquilo faz parte já da personalidade da pessoa, tá? Chama-se distimia. São aquelas pessoas que estão frequentemente de mau humor, irritadas, sabe? Aquela tia que parece mais ranzinza, um pouco mais arrogante, está sempre reclamando que nada tá bom? Então, essa pessoa ela pode estar sofrendo de distimia, que é uma depressão crônica, e ela é sutil porque ela é mais leve, certo? Temos também a TPM, temos mulheres aí com essa tensão pré-menstrual tão forte que elas acabam sendo medicadas com antidepressivo para poder aguentar, passar por aquela fase ali de tensão pré-menstrual. E temos a depressão por uso de drogas lícitas e ilícitas, como o álcool, por exemplo, que é uma droga lícita e depressora. Tá? No dia seguinte, as pessoas normalmente relatam acordar com uma angústia, uma tristeza, não se sentem bem com elas mesmas. E temos aí o uso da maconha, LSD, cocaína, que também podem desencadear a depressão. As causas da depressão são multifatoriais. Então, a gente tem uma questão hereditária. Então, às vezes, o pai, a mãe, os avós sofrem de depressão e está relacionada aí com a falta de alguns neurotransmissores, uma falta de equilíbrio da serotonina, noradrenalina e dopamina. Então, é um ponto assim que eu sempre coloco para alguns pacientes, que alguns vão ter uma depressão provavelmente crônica aí, porque não tem esse equilíbrio desses neurotransmissores geneticamente. Então, da mesma forma que muitas pessoas acabam tendo que tomar um medicamento aí para o colesterol a vida inteira, ou da diabetes, né, durante um bom tempo da vida, também vão ter que tomar talvez o antidepressivo em função dessa questão então hereditária, certo? E temos também influências de história familiar. São comportamentos aprendidos na família. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já atendi uma paciente que tinha ideação suicida e tinha depressão, que ela, tanto do lado da mãe quanto do pai, tinha casos de suicídio. Então, do lado da mãe tinha 4, do lado do pai tinha 5. Então, como que essa família aprendeu a lidar com problemas? Tirando a própria vida. Então, você aprende através dos modelos familiares. E temos também depressões que são desencadeadas por traumas, como estupro,
bullying, assalto, perda de um ente querido, dificuldade financeira, doença, certo? O tratamento para depressão vai ser medicamentoso, geralmente com uso de psicotrópicos, para reequilibrar esses neurotransmissores, e psicoterapia. A psicoterapia também funciona muito bem para identificar a causa desse processo depressivo. Nós temos aí uma variedade muito grande de linhas de terapia que normalmente são excelentes aí para tratar de depressão. A que eu uso é a análise do comportamento e uso o EMDR, que é incrível para tratar traumas. A gente fala em cura emocional, a gente cura traumas do passado e quando a gente cura esse trauma, normalmente a pessoa deixa de ter aquele comportamento depressivo, porque a gente mexeu ali no que desencadeia. Alguns médicos optam também por estar usando acetamina. Quando o medicamento ele não é eficaz, tenta-se usar acetamina, que é uma espécie de anestésico que normalmente já responde logo nas primeiras 24 horas. Tá? Existe uma alteração cerebral quando faz o uso dessa acetamina. O EMDR, que é a estimulação magnética transcraniana, que através de pulsões eletromagnéticas no cérebro, estimula a liberação desses neurotransmissores que eu falei para vocês, e a ECT, que é a eletroconvulsoterapia, é o eletrochoque, tá? Normalmente se faz anestesia antes de fazer essa eletroconvulsoterapia. Agora é o seguinte, a depressão, ela não vai depender só do médico e do psicólogo. O paciente vai ter a parcela dele de dedicação a essa melhora. Porque a gente sabe que, por exemplo, os exercícios físicos são maravilhosos para regular a mente e o corpo. Então precisa dessa adesão à atividade física, tentar interagir socialmente, conversar com os amigos sobre esse processo de tristeza também é muito importante. A meditação e a yoga, os estudos recentes na área da psicologia têm falado muito da importância de você estar consciente no presente. A meditação e a yoga contribuem muito para isso. O nutricionista, né, os nutricionistas falam muito aí da importância de uma alimentação adequada também para a liberação desses neurotransmissores de forma natural. A higiene do sono, que é dormir aí por volta de, né, essa questão da higiene do sono eu precisaria de mais de uma meia hora aí para estar falando, mas normalmente é dormir ali até as 10, 11 horas, acordar até as 7, 8 horas, dependendo do seu nível. Tem pessoas aí que precisam dormir 6 horas por noite, 8 horas, 10 horas, aí precisaria de uma investigação mais profunda. Mas a gente sabe que o sono também é essencial aí. A gente fala de uma tríplice, sabe? É o sono, a alimentação e a atividade física, que essa é a parte do paciente, o engajamento do paciente. Pessoas com depressão têm pouca energia para fazer atividades. E eu sempre falo que esperar ter vontade para fazer as coisas pode ser uma grande armadilha. Então é importante dar uma forçadinha, mas também respeitar o limite, não querer mudar tudo de uma vez, certo? Não é passageiro, tá? A depressão, eu gosto de falar tanto para os pacientes que estão passando por processo depressivo quanto para a família, que precisa ter paciência. Não é de uma hora para outra que essa depressão vai acabar. E para quem é próximo e quer ajudar as pessoas que estão nesse processo, primeira coisa que eu digo, para acolher, escutar, não julgar e ficar muito atento às ideias suicidas, conversar abertamente sobre o suicídio. Existe um mito, tá, gente, que as pessoas acham que se falarem sobre o suicídio vão induzir o suicídio, mas esse é um mito. Quanto mais você falar sobre esse assunto, mais o outro vai se sentir acolhido e você pode ajudar. Lembra que eu falei no início hoje desse vídeo que 90% dos suicídios podem ser evitados? Então, já estou começando a dar aqui algumas dicas. Tenham empatia com a pessoa em sofrimento. Tentem entender, entrar no mundo do outro, entrar na pele do outro. E reforçar positivamente cada mudança, por mais que seja simples. Então, se o seu amigo, por exemplo, não estava levantando da cama para tomar banho e hoje ele tomou banho, foi uma grande melhora. E isso tem que ser pontuado, tem que ser dito, tá? É super importante reforçar essas pequenas alterações de comportamento.
Convide essa pessoa a sair de casa, passe o telefone do CVV, Centro de Valorização à Vida, porque às vezes num ato de impulso, às vezes é de madrugada, você não pode ajudar, mas tem o CVV, tá? Que é excelente aí para estar dando suporte. O que não falar? Não se deve comparar, né? Por exemplo, você tá aí deitado na cama e tem gente passando fome na África, por exemplo. Tá? Esse tipo de comparação é extremamente desnecessária. A dor do outro é a dor do outro e ela está sendo intensa para ele. Então a gente tem que ter empatia. Perguntar para o outro o que está de errado, ele mesmo não vai saber o que está de errado. Falar para seguir em frente, que isso é bobagem, isso é uma desqualificação novamente da dor do outro, com relação à dor do outro. Que ele vai se sentir melhor amanhã, ele não vai se sentir melhor amanhã, provavelmente ele não vai estar bem também no dia seguinte. Lembra que eu disse que não é imediato que vai melhorar os sintomas? É devagarzinho. E culpar o depressivo pela sua condição. Então, assim, você tá assim porque quer, vamos, levanta. Isso vai deixando o outro cada vez mais para baixo. E estigmatizar a terapia. Então, tem muita gente que não acredita, por exemplo, no processo terapêutico, que fala que é uma grande besteira procurar um psicólogo, ou que é melhor parar logo com antidepressivo, porque é besteira tomar o medicamento. E a terapia, gente, ela é eficaz também, super recomendada para quem está convivendo com uma pessoa com depressão, seja filho, marido, uma pessoa próxima com depressão, tá? Até para vocês entenderem melhor esses sintomas. Eu espero que eu tenha contribuído, que eu tenha ajudado e não deixem de procurar ajuda. Se quiserem saber mais informações aí sobre psicologia, eu tenho um Instagram, onde eu posto uma quantidade de informações aí com muita qualidade na área da psicologia, que é @marinapsicologia. Tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima!